Bom dia! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa lição no livro Ler e Escrever. Vamos abrir então na página 212 e vamos ler. Depois de construir o quadro coletivamente, discutam nas duplas e registrem as descobertas encontradas. Então nós vamos fazer isso juntos. O quadro a que está se referindo é esse quadro aqui das palavras com C e das palavras com QU que vocês fizeram, localizando aqui nesse desenho as palavras com essas letras. Aí, no caso, ó, só aqui eu coloquei só algumas, né? Não coloquei todas, só para dar exemplo. E aqui eu acrescentei a palavra querida, porque não tinha nenhuma palavra com que. Então, nós estamos trabalhando aqui com as palavras qua, que, co, e também com o ca, co e cu. Então, o K aparece em caneca, o co em conta, o cu em curva, o quá em quatro, o que em querida, o que em quilo e o có em cota. Aí, pelo som que saiu dessas palavras com essas sílabas, vocês acham que os sons dessas sílabas são parecidos ou são diferentes? Pensem um pouquinho. Nós vamos registrar aqui. Os sons são parecidos. Então, nós vamos registrar que a letra C antes de A, O e U e as letras C, Q, U antes do A, do E, do I e do O têm sons parecidos. Repetindo, a letra C antes das vogais A, O e U e as letras Q, U antes do A, do E, do I e do O têm sons parecidos. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo, voltem para poder registrar. Na atividade 3E, escrevendo corretamente palavras com C e GU, é o mesmo texto que nós lemos na aula passada, A Cigarra e as Formigas, e nós vamos ter que ler novamente porque na atividade número 1 está pedindo em duplas que grifem ou coloquem em destaque as palavras escritas com a letra inicial G e GU no texto acima, no texto da Cigarra e das Formigas. E aí nós vamos, então, procurar palavras e grifar. Grifar é passar um tracinho embaixo, que estejam escritas com Gá, com Go, com Gu, com Guá, com Gue e com Gui. Então, o G tem que vir antes de uma vogal. Aqui no caso, tem duas palavras que começam com G, grãos e grudados, que nós não vamos grifar porque depois do G vem a letra R, a consoante R. E o G tem que vir antes de uma vogal, como nós vimos lá embaixo, as sílabas lá de baixo. Então, eu vou ler com vocês e nós já vamos grifando juntos, tá? Então, vamos lá. Num belo dia de inverno, as formigas. Então, aqui tem a sílaba H. Estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Trigo, tem o go. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados e grudados entre si. De repente, apareceu uma cigarra, tem o Gá. Por favor, formiguinhas, tem o Gui. Então, vamos grifar. Me deem um pouco de trigo. De novo aparece a palavra trigo aqui, que tem o Go. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas, de novo, pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Tem o gu, então vamos grifar. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de
Guardar tem o guá, então vamos grifar. Comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, e para falar a verdade, preferi garantir. Tem o gá, vamos grifar. Minha cantoria, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas. Deixa eu aumentar aqui. Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, são essas palavras que nós grifamos que tem essas sílabas aqui. Gá, gu, gu, guá, gue e gui. No caso, acho que não tem nenhuma com gue só. E aí, nós vamos ter que, na página 213, responder na número 2, quais foram as descobertas a respeito do uso do G e do GU. Vocês acham que as palavras com G e as palavras com GU têm sons parecidos ou sons diferentes? Olha, vamos comparar, ó. Formiga, se nós escrevêssemos a palavra formiga com guá, ficaria formiguá. Então, estaria errado. Foguete, não, guitarra, se nós escrevêssemos com G, sem o U, ficaria guitarra. Foguete, se nós escrevêssemos só com G e o E, sem o U, ficaria foguete. Então, no caso, as letras G e GU, elas têm sons muito diferentes. Se você escrever esquecendo alguma letrinha ou colocando uma letrinha a mais, vai mudar totalmente a escrita da palavra, o som da palavra. Então, nós vamos escrever aqui que as letras G e GU têm sons muito diferentes. E aqui na número 3, reescreva em dupla com seus colegas as palavras grifadas no espaço abaixo, para funcionar como um banco de consulta. Então, as palavras que nós grifamos aqui no texto, juntos, da cigarra e das formigas, vocês vão copiar aqui. Na página 213, atividade 4A, é um ditado interativo. Então, eu vou ditar para vocês uma cantiga e vocês vão escrever cada verso numa linha. Pode começar aqui nessa segunda linha. Vamos lá. Caranguejo não é peixe. Segunda linha. Caranguejo, peixe é. Terceira linha. Caranguejo só é peixe. Quarta linha. Na enchente da maré. De novo. Caranguejo não é peixe. Caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Se precisar, pausem e voltem de novo. Aí, de acordo com esse ditado, nós vamos discutir e registrar aqui as palavras escritas corretamente. Então, por exemplo, caranguejo, eu escolhi essa palavra porque tinha o G e o U e o E. Então, caranguejo, vocês escreveram com G-U-E ou com G-E? Então, nós temos que escrever a palavra caranguejo com G-U-E, com G, né? Caranguejo. Se você escreveu errado, volta e arruma lá no seu ditado. Porque muitas pessoas escrevem essa palavra errada.
Caranguejo é com G ou E. Se você não colocasse o U, ia ficar caranguejo. E também tem o J no final. Então, caranguejo. E não tem o I. Muitas pessoas colocam um I aqui. Fica caranguejo. Mas não é. É caranguejo, sem o I aqui. E peixe. Vocês escreveram peixe. Muitas pessoas, às vezes, escrevem peixe, sem o i no meio. Aí, no caso, peixe tem o i. No caranguejo não tem, e algumas pessoas escrevem. E peixe, algumas pessoas escrevem sem o i. Então, peixe tem o i no meio. Peixe. Caranguejo não e peixe tem. Muitas pessoas trocam, então é o jeito de falar mesmo. E na última atividade, que é na página 214, atividade 4B, jogo dos 8 erros. Em duplas, encontrem os 8 erros de escrita e escrevam no quadro abaixo a forma correta. O quadro abaixo é aqui na página 215. Você vai reescrever a música Terezinha de Jesus aqui. Primeiro nós vamos circular, vocês vão circular as palavras erradas, são 8 erros, então eu vou fazer alguns com vocês e depois vocês fazem o restante. Então, por exemplo, Terezinha de Jesus. Então, aqui no caso, Terezinha está escrito errado, porque é com NHA no final, e esqueceram do NH. De uma queda foi ao chão, então não é com M, é com A, tio no A, o tiozinho no A e o O. Acudiram 3 cavalheiros. Então, aqui no caso é acudiram. Está certo ou está errado? Está errado, porque é com M no final. Nós não temos, na língua portuguesa, palavras que terminam com N de navio, e sim sempre com M de macaco. E assim por diante. Então, nós já achamos 3 erros. Aí, vocês vão procurar os outros 5 e vão depois passar a limpo aqui, arrumando os erros. E depois vocês me enviam as fotos da atividade. Tá bom? Beijos, até mais.